Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Michael e a gente vai dar continuidade sobre os tipos de sistemas operacionais. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os sistemas com múltiplos processadores. São sistemas que trabalham com uma ou mais CPUs interligadas, que elas vão estar trabalhando em conjunto para realizar as tarefas desempenhadas por aquele sistema computacional. Qual é o fator-chave para os sistemas multiprocessadores? É como essa comunicação entre as CPUs vai ser feita e como é que vai ser o compartilhamento de recursos entre elas. Então, a forma que for definida as duas tarefas vai caracterizar os sistemas multiprocessadores. Basicamente, os sistemas com multiprocessadores são divididos em dois tipos: sistemas fortemente acoplados e sistemas fracamente acoplados. Dentro dos sistemas fortemente acoplados, nós temos duas subcategorias. Nós temos os sistemas simétricos e os sistemas assimétricos. E nos sistemas fracamente acoplados, nós temos duas subcategorias também, que é os sistemas baseados em redes e os sistemas operacionais distribuídos. Nós vamos falar sobre essas subcategorias posteriormente. Os sistemas fortemente acoplados, em que consistem esses sistemas fortemente acoplados? São vários processadores, várias CPUs, que elas vão compartilhar a memória em apenas um único sistema operacional. Vários programas podem ser executados ao mesmo tempo. A questão da divisão das tarefas e você ter a questão do multiprocessamento. Um programa pode ser dividido em subprogramas. Você pode pegar uma tarefa, um programa e dividir em pequenas rotinas e essas rotinas serem executadas de forma separada. A ampliação da capacidade adquirindo apenas novos processadores e menos custos. Com esses sistemas fortemente acoplados, você consegue aumentar a quantidade de processadores, aumentar a quantidade de memória e isso vai facilitar a expansão do sistema operacional fortemente acoplado. Como foi falado lá na imagem do gráfico, tem os sistemas fortemente acoplados assimétricos e os sistemas fortemente acoplados simétricos. Qual a diferença de um para o outro? Nos sistemas assimétricos, o sistema computacional ele vai ter um processador principal, ele é responsável pelos demais processadores que fazem parte desse sistema. O processador principal ele é responsável pelos recursos mais importantes do sistema operacional e do computador. Já os processadores secundários eles vão executar programas de terceiros ou de usuários e também vão controlar os dispositivos de entrada e saída. Se um processador secundário falhar, o sistema computacional por si só não vai parar de funcionar. Os outros processadores que são secundários podem fazer o papel desse que falhou. Agora, se o processador principal parar de funcionar, todo o sistema computacional vai parar e o sistema operacional também. O que pode acontecer você pode reconfigurar e mudar o sistema principal que teve falha para que outra CPU, outro processador possa assumir o papel dele. Essa assimetria de ter um principal e outros secundários tem uma desvantagem de não ser muito eficiente, porque não realizando as mesmas funções, um não pode substituir o outro em determinadas situações, como no exemplo anterior que eu expliquei. Já nos sistemas simétricos, todos os processadores que fazem parte desse computador, eles têm as mesmas funções. Se um desses CPUs der problema, os outros assumem o papel dela, ou você pode substituir a CPU por outra. Assim você consegue distribuir melhor os recursos que fazem parte do computador. Então, se o sistema falha, o computador continua funcionando, independentemente de das CPUs falharem. Eles são mais poderosos e garantem mais a disponibilidade do funcionamento do sistema operacional com os sistemas simétricos do que com os sistemas assimétricos. E com isso você consegue dividir as tarefas de forma mais justa e mais balanceada. Só que, em compensação,
Esse tipo de sistema assimétrico eles são mais complexos de serem implementados e executados do que os sistemas assimétricos. Multiprocessamento. O multiprocessamento ele é um tipo de sistema que é capaz de dividir e executar um processo ou uma tarefa ao mesmo tempo por mais de um processador. Então, mais de um processador consegue executar a mesma tarefa. E como é que é feito isso? Pode ser feito de duas formas, através do processamento vetorial e através do processamento paralelo. No processo vetorial, ele faz uma manipulação de vetores, utilização de vetores inteiros. Então, ele fala, por exemplo, que uma tarefa C, para ela ser realizada, ela pode ser ser realizada executando-se A mais B. Então, a tarefa C1 vai ser executada com A1 mais B1. A tarefa C2 vai ser executada com A2 mais B2. E assim por diante. Ele divide a tarefa e repassa essa tarefa para cada processador. No processamento paralelo, o que acontece? A aplicação pode ser executada por mais de um processador e a aplicação precisa ser dividida em partes independentes. Então, ele vai dividir esse programa, esse processo em partes pequenas, onde elas possam ser executadas de forma independente. Já o vetorial não, o vetorial ele executa partes e precisa juntar essas partes para que a tarefa seja realizada e seja entendida pelo sistema operacional. E aqui nós temos um exemplo de sistemas com multiprocessamento, onde nós temos aqui os processadores, né? São 4 processadores, e eles estão se comunicando com a memória e com o dispositivo de entrada e saída. Diferentemente dos sistemas fortemente acoplados, os sistemas fracamente acoplados possuem 2 ou mais sistemas de computação interligados. Nos sistemas fortemente acoplados há apenas um sistema de computação, um sistema computacional. Nos fracamente acoplados pode ter mais de um sistema computacional. E cada sistema computacional é conhecido como nó. E cada nó possui seu próprio sistema operacional e seus próprios recursos. E exemplo de sistemas fracamente acoplados, nós podemos dividir entre sistemas operacionais baseados em rede e sistemas operacionais distribuídos. Nos sistemas operacionais baseados em rede, cada nó possui seu próprio sistema operacional, podendo eles ser iguais ou diferentes, e a conexão a outros nós. Então, aqui um exemplo de uma rede. Cada computador desse, que é chamado de nó, cada sistema computacional desse, ele pode ter uma configuração totalmente diferente do outro. Não interessa a configuração ou como é a arquitetura do sistema computacional. Porque o que interessa é que eles vão conseguir se comunicar entre si. Se conseguir haver a comunicação, que provavelmente vai acontecer porque é uma rede, e a rede provê isso, esse sistema vai funcionar de forma normal. E o que acontece nesse tipo de sistema operacional em rede? Eles compartilham recursos como impressora, armazenamento, telefonia, armazena questão da rede, a internet, compartilha segurança, compartilha sistemas operacionais. Então eles conseguem compartilhar vários recursos que fazem parte dessa rede. Se algum desses nós cair, alguns recursos que estavam nesse nó, se forem exclusivos, vão ficar indisponíveis. Mas a rede em si ela não vai parar de funcionar. A não ser que o dispositivo que deu problema seja um dispositivo responsável para fazer a rede funcionar. Se for um dispositivo que tem um recurso e não necessariamente seja responsável pelo funcionamento da rede, a rede vai continuar funcionando, mas sem esse recurso que era para ser compartilhado e deixou de ser. Aí, exemplo de sistemas operacionais de rede, nós podemos falar das redes LANs. Muitas empresas elas usam sistemas operacionais voltados para redes, para gerenciar a rede, para poder compartilhar os recursos, reconhecer esses nós, esses computadores e fazer com que eles se comuniquem. Já os sistemas operacionais distribuídos, cada nó, cada computador que faz parte desse sistema, ele possui seu próprio sistema operacional, mas todos os sistemas operacionais desses sistemas operacionais distribuídos devem ter a mesma arquitetura, devem ser da
da mesma família, devem ser iguais. Possuem recursos de hardware também semelhantes e o relacionamento entre eles é mais forte, entre eles e seus componentes. E o usuário que está acessando esse sistema operacional distribuído, o usuário leigo, ele não consegue enxergar que está havendo que são vários computadores ou vários nós que estão trabalhando com ele. Ele pensa que é apenas um único computador. Exemplo disso são grandes sites como Facebook, Gmail e outros serviços que são bastante utilizados, que um só computador não dá conta de fazer as tarefas. Então eles fazem a implementação desses sistemas operacionais distribuídos para que eles possam auxiliar os usuários no seu acesso e garantir com que aquele acesso tenha o seu desempenho desejado e que ele fique sempre em operabilidade e disponível para que os usuários possam estar acessando a qualquer momento. Se caso acontecer algum problema em um desses nós do sistema operacional distribuído, o usuário não vai nem perceber que isso aconteceu, porque o serviço vai continuar sendo ofertado. A vantagem desse tipo de sistema é que ele pode dividir as tarefas entre cada nó, para que os nós, dividindo as tarefas, não deixem o sistema ficar sobrecarregado. E esses conjuntos de nós que trabalham com o mesmo objetivo, trabalham realizando as mesmas tarefas, eles são chamados de clusters, esses conjuntos de nós. E ele fala que qualquer usuário conectado ao mesmo poderá ter acesso aos dispositivos compartilhados, independentemente de que sistema ele está rodando a aplicação. Então, o usuário quando consegue acessar todos os dispositivos, independente de qual nó ele está acessando, ele consegue acessar as informações que estão em outros nós e vice-versa. A aplicação pode ser dividida também em diferentes partes, podendo cada parte dessa da aplicação ser processada em um nó diferente. E a vantagem que possuem esses sistemas operacionais distribuídos são a redundância, porque se em caso de falha, o outro nó, clone, vai poder assumir o serviço e oferecer, disponibilizar os arquivos e o acesso com os mesmos conteúdos para o usuário. Então eles têm a questão de replicar os dados para evitar com que os dados sejam perdidos. Aqui é uma imagem que representa um exemplo de sistema distribuído. Aqui tem o usuário está acessando o sistema, ele vê um sistema inteiro, um sistema todo. Mas, na verdade, esse sistema ele é dividido em vários serviços que são redimensionados, são escalados, de forma com que o usuário nem perceba que por detrás desse sistema que ele está utilizando, como é a arquitetura desse sistema. Na cabeça dele é um sistema que está em um local só, mas esse sistema pode estar distribuído geograficamente, pode estar dividido em partes, de acordo com as atividades e as tarefas que há dentro desse sistema. E para finalizar, nós vamos falar dos sistemas operacionais em nuvem. O que são sistemas operacionais em nuvem? São sistemas operacionais onde o computador vai ser considerado apenas um terminal. O que seria isso? Ele vai ser apenas um monitor, um teclado e um mouse. Todo o processamento vai estar, que todos os pedidos que forem realizados pelo usuário vai estar concentrado na nuvem, vai estar concentrado nos servidores da internet no qual esse sistema está instalado. Então todos os dados, a maior parte do processamento vai ser realizado no servidor que está instalado o serviço e que sua conta está hospedada. Só que para que isso aconteça, você vai precisar de uma internet de conexão muito boa. Tem uma conexão online quase 24 horas. Só que também tem a vantagem, você não precisa se preocupar com licenças. Quem vai se preocupar com as licenças são o fornecedor desse sistema operacional. Você só vai acessar esse serviço. E é online, você vai estar com esses dados centralizados, onde você pode acessar em qualquer local, em qualquer dispositivo.